Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou Sheila e hoje nós vamos falar sobre a formação dos estados absolutistas. Bem, como é que surge esse absolutismo? A gente estava falando na última aula sobre um mundo após muitos baques. Vamos ver agora qual foi o mundo que se sobrou, né? Então, o estado absolutista, ele surge a partir dessas transformações, né, que ocorreram no final da Idade Média, e agora nós não temos mais uma Idade Média, veja. Nós entramos em outro período dessa história, né, que nós costumamos tratar com essas definições aí de tempo. Nós entramos na Idade Moderna. E o absolutismo aqui, nessa Idade Moderna, surge quando a nobreza e a burguesia começam a procurar uma figura de centralização de poder. E é isso que eles começam a enxergar no rei. Porque na Idade Média nós tínhamos reinos, nós tínhamos reis. Só que esses reis eles não tinham tanto poder. E o absolutismo surge justamente com essa ideia do poder e da centralização política. E também como uma forma de unificar moedas e tornar mais fácil esse mundo que surgiu aí com comércio, cidades e todas essas coisas. Então, veja, a nobreza ela se aproxima desse rei com a intenção de ter uma proteção das suas propriedades e também os privilégios, e a burguesia ela se aproxima desse rei com a intenção de aumentar os seus lucros e também para ter um sistema jurídico uniforme e uma padronização das moedas. Mas o que é esse absolutismo que a gente está falando? A gente falou de rei, agora a gente está falando de absolutismo. O que é? Bem, o absolutismo é um regime político onde o rei governa com poder absoluto. Então, todo o poder de decisão está na mão do rei. E como é que esse Estado, como é que esse regime ele se caracteriza? Primeiro que ele tem a adoção do direito romano, né? Então ele já traz coisas da antiguidade nesse mundo moderno. Ele cria um exército nacional, porque antes cada feudo tinha sua forma de defesa. E aqui a gente não está falando mais de um mundo de feudo, a gente está falando de um recorte territorial bem maior, de um reino. E esse reino precisa ter uma defesa, e é aí que surgem os exércitos nacionais. Além disso, nós também temos agora firmado um novo modo de produção. Nós temos o modo de produção capitalista na versão mercantil, que é quando eles ainda estão falando de mercadoria, de feira, de cidade e desse comércio, desse tipo de comércio. E, além disso, nós também temos aqui as guerras, né, como um instrumento de conquista e expansão, porque não é só ter um território e manter esse território, é também buscar aumentar esse território, aumentar a riqueza desse país, entre outras coisas. E quais são os exemplos de reinos absolutistas que a gente tem? Bem, nós temos a Espanha, né, que foi governada pela dinastia Habsburgo, porque além de ter um poder na mão do rei, esse poder ele também vai passando de acordo com a hereditariedade. Então, o poder está na minha mão, por exemplo, e eu tenho um filho, no caso, se eu fosse um homem, porque o absolutismo funciona, a princípio, apenas com os homens. Então, nós temos o rei tem um filho. O primeiro filho do rei é o herdeiro direto do trono. Então, nós temos essa sucessividade do poder na mão de uma família específica. Então, na Espanha, a gente tem a família dos Habsburgo, né, que tomam conta desse território no século VII, mas acabam perdendo pelos muçulmanos. E no século XIV, os cristãos expulsam os muçulmanos e devolvem esse território para essa família. E aí nós temos também, né, essa unificação dessa região como uma autoridade central. Então, nós temos a autoridade, nós temos o território, e agora, a partir daí, a gente começa a ter realmente um reino. Outro exemplo de Estado absolutista é o exemplo francês, né, que foi governado aí o território francês pela dinastia capetinja desde o século X, e depois da Guerra dos 100 Anos, que a gente falou na aula passada, nós temos aqui uma nova centralização política na mão do rei Filipe, né? Mas além de ter esse fortalecimento da monarquia que se deu na França, nós temos outras questões, porque além de ser palco da guerra, como a Guerra dos 100 Anos, a França também foi palco de grandes conflitos da Revolta Protestante, porque nós temos aqui os católicos e os calvinistas, porque se tem uma diferente visão de mundo, uma visão religiosa um pouco diferente. E aí, com o decorrer da história, a gente vai estudar mais sobre isso no futuro, né? E nós temos essa
divisão de quem é protestante e quem é católico, e agora, como é que se dá esse poder também, com essa diferenciação na forma de ver o mundo, na forma de acreditar. Porque o rei, ele governa com um poder divino, como se Deus tivesse dado a ele pessoalmente. Um dos exemplos de rei absolutista que a gente tem é o rei Luís XIV, né, que está retratado na foto, que ele é um dos maiores representantes do absolutismo. Ele que foi chamado de Rei Sol e que se autodenominou Estado, a frase célebre, né, que todo mundo conhece, que é o Estado sou eu. Então a gente realmente vê aí como o Estado é personificado nessa pessoa que diz governar a partir de uma autoridade divina. Uma outra casa importante, né, de um outro Estado absolutista é a Inglaterra, que foi governado desde a Guerra das Rosas, pela dinastia Tudor, né, e também ficou conhecido pela Guerra dos 100 Anos, né, com a França, como a gente já falou na aula passada. E aqui nesse reino a gente tem outro tipo de disputa, como eu falei. Na França nós temos os calvinistas e os católicos, mas aqui nós temos um poder também relacionado com as influências religiosas, mas também com influências pessoais, porque um dos representantes é o Henrique VIII, que ele cria a igreja anglicana, então ele rompe completamente com a igreja católica, que mesmo depois do sistema feudal, mesmo depois de ter aquela força, ela não enfraquece completamente, ela continua ali tendo poder. Então, esses reis, eles acabam tendo uma conexão muito, muito, muito forte com a igreja que abençoa esses reis, é a igreja que diz, que fortalece, né, a fé nesses reis. Então, aqui nós temos um rompimento com essa crença entre a fé e a igreja, dando poder ao rei, porque Henrique VIII, ele rompe, ele cria uma igreja dele, que é a igreja anglicana, que além de ser motivado por formas de acreditar, é também por motivações pessoais, porque ele foi casado e ele queria casar com outra esposa, e a igreja não apoiava isso. Então, ele acabou fundando a igreja dele para poder se casar de novo. E uma rainha que também é muito conhecida é Elizabeth I, que é a filha de Henrique, né? E que também é protestante, muito criticada na história por ser protestante, né? Teve que enfrentar muitas brigas políticas pelo fator religioso, porque se tinha a ideia de que quem devia tomar o trono era a rainha católica, né? Que era a prima dela, e por isso Escócia e Inglaterra viveram por muitos e muitos anos essa briga, né, mas que ficou conhecida pelo esse fortalecimento. A rainha virgem, né, que não casou e que por isso, após a sua morte, a Inglaterra voltou para a dinastia Stuart. E é uma rainha que ela investe nessa comercialização, mas não é só o comércio local, ela investe no comércio além-mar. Então, ela também está aí com a colonização das terras do Novo Mundo e também aumentando a força militar da Inglaterra em mar, né, criando aí as frotas inglesas, né? E com isso a gente termina a aula de hoje. Nós ficamos por aqui e eu espero vocês na próxima aula.